de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar: iremos ser fiéis até o fim. Nós pedimos que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Desejamos que eu e minha casa obedeçamos ao Senhor. Declaramos que eu e minha casa adoramos ao Senhor. Proclamamos que aguardamos o Senhor. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar: iremos ser fiéis até o fim. Estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai, nem da sua graça. De todo o coração vamos proclamar: iremos ser fiéis até o fim. Iremos ser fiéis até o fim. Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje no nosso terceiro dia, da nossa semana de oração da família, e tem sido muito bom, tem sido uma bênção. A gente está falando e aprendendo um pouquinho de como lidar melhor com a nossa família e principalmente com a nossa vida espiritual com Deus, né? Nós já estamos no nosso terceiro dia, como falei. O primeiro dia, foi alguns temas foram escolhidos, para ser feita a oração durante essa semana. E no domingo, no primeiro dia, nós oramos pelo sacerdote do lar. Ontem, no segundo dia, nós oramos pelas nossas crianças. E hoje, nosso terceiro dia, temos um tema também muito especial. Temos uma parte da nossa família muito especial que nós vamos estar orando hoje, que são os nossos adolescentes. E nesse momento eu gostaria de fazer uma oração para a gente começar a falar um pouquinho, um breve comentário, sobre algum tema aqui da Bíblia, sobre os adolescentes. Nesse momento vamos fechar nossos olhos e falar com o nosso Deus. Querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, reunidos, mesmo de forma diferente, cada um no seu lar, mas todos com o mesmo propósito, Pai, que é te buscar, Senhor, de todo o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Deus, a lidarmos, ó Deus, com os nossos adolescentes, ó Deus. Quem tem seus filhos adolescentes em casa, Deus, dê paciência, sabedoria, Deus, para que possa lidar cada dia melhor com essa fase, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus, amém.
Então, como eu tinha falado, nós vamos falar sobre adolescente, né? E essa fase é uma fase de amadurecimento. A adolescência é uma fase de amadurecimento. É um período de transição no desenvolvimento físico e psicológico. O ser humano, ele deixa de ser uma criança e ele está se tornando um adulto. Ele está na fase intermediária, né? Ele está entre a fase da criança e do adulto. Ele é um adolescente. E a adolescência é uma etapa de grandes mudanças, que pode gerar conflitos, crises existenciais, dúvidas e até rebeldia. Por isso, a igreja e os pais têm que oferecer orientação equilibrada com relação ao princípio bíblico. Do contrário, serão influenciados pela sociedade enferma que os rodeia. Nós temos aí essa fase tão bonita, tão importante, que é a fase da adolescência, né? Eles estão nesse período de transição e eles precisam mais ainda da nossa ajuda. Ele precisa mais ainda de pais, ele precisa de irmãos, pessoas que o aconcheguem na igreja, né? Que possam dar bons conselhos e ajudá-lo na sua vida espiritual. E a Bíblia também traz algumas histórias de alguns adolescentes, né? Aqui no livro de Gênesis 39, nós temos a história de José. José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele estava na fase dessa transição. Ele ainda não era um adulto. Ele ainda estava nessa fase de transição. E eu gostaria de ler com vocês um pouquinho dessa parte da história aqui da Bíblia, que vai ser Gênesis 39. Nós vamos ler até o versículo 12. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas, que o tinham levado. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele pôs sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deita comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, e dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Então, essa história de José é uma história que a gente conta para as crianças desde pequenininho. É uma história bem conhecida. Mas eu gostaria de relembrar um pouquinho com vocês. Como aqui falou, né, relatou, José, ele morava, né, com seu pai, né, que sua mãe havia morrido quando seu irmão mais novo nasceu. Ele era filho de Jacó e Raquel. Porém, os seus irmãos, eles tinham ciúme de José. Eles não gostavam de José, porque o pai o privilegiava, né? Achava que ele era melhor, talvez, que os outros. E então foi quando os irmãos decidiram que iriam vender José. José, ainda na sua fase da adolescência, ele foi vendido e foi levado ao Egito como escravo. E aí, lá o Potifar o comprou e levou para sua casa.
E ele, vendo que José era uma pessoa abençoada por Deus, ele deixou tudo nas mãos de José, toda a sua casa, tudo que tinha na sua casa, José podia ter acesso, menos a sua esposa, porque era a esposa do Potifar. E José, ele tinha seu caráter com Deus, né? Ele tinha a sua vida espiritual firmada, porque ele sabia o que ele queria para ele. Ele sabia que era errado, ele tinha seus princípios. Ele sabia que a mulher de Faraó não era algo que ele pudesse tocar. E ela o atentou, ela queria que ele pertencesse a ela. Só que ele, por ter tido um princípio bom, por ter aprendido sobre Deus, por ter Deus em sua vida, por ter entregue a sua vida nas mãos de Deus, ele o recusou. Ele continuou sendo fiel a Deus, mesmo distante da sua família, mesmo distante da sua casa. Ele preferiu continuar sendo fiel a Deus. Ele preferiu manter a sua vida íntegra nas mãos de Deus. E assim como José, Deus, ele pode abençoar cada um de nós hoje. Ele pode abençoar, ele pode estar com cada adolescente da nossa igreja, com cada adolescente da nossa família. Ele pode estar abençoando também. Basta que cada adolescente, que cada família o ajude e o entregue nas mãos de Deus, para que ele possa ser usado por Deus. Deus, ele se importa muito com os adolescentes. Ele quer ver eles felizes e instruídos no caminho do Senhor. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que dirás, não tenho nele prazer. Infelizmente, algumas pessoas deixam para se lembrar de Deus, para se entregar e para buscar a Deus na sua velhice. Só que não tem nada de errado em você buscar a Deus quando tudo vai mal. Só que você pode entregar a sua vida a Deus desde a sua adolescência. E quando você faz isso, quando você se entrega desde da sua adolescência, você não vai deixar de ser fiel a Deus e continuar sendo fiel a Ele na sua velhice. Então, você terá uma vida muito mais feliz, né? Se você entregar a sua vida nas mãos de Deus desde a sua juventude. Deus quer ser o melhor amigo em todos os momentos. Ele deseja estar ao lado dos adolescentes nas decisões, na carreira profissional, na hora de decidir com quem vai se relacionar e formar amigos. É justamente nessa fase que mais precisamos da direção divina. Deus está disposto a ajudar. Deus está disposto, assim como ele ajudou José nas dificuldades dele, Deus está disposto a ajudar a você. Deus está disposto a ajudar a sua família a te instruir. Basta que nós coloquemos na mão dele e sejamos usados por eles. Não importa a sua idade, não importa a sua família, não importa a situação que você vive. O que importa é que você precisa ser colocado nas mãos de Deus. Você precisa se dedicar. Você, como adolescente, você precisa se dedicar a cada dia a Deus. Que Deus vai usá-lo e vai abençoá-lo na sua obra. Essa é a nossa breve mensagem e eu gostaria de fazer uma oração agora para encerrar esse momento. Fechamos nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigado por o Senhor ter deixado na Bíblia essa história de José, a qual também nos ensina e nos motiva a querer ser fiéis a Ti, ó Deus, assim como Ele foi. Que o Senhor continue abençoando a nossa noite e esteja com o restante dessa programação. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Agora vai seguir aí o restante da nossa programação com o pastor que está ministrando a nossa família, a nossa semana de oração. Deus abençoe a todos e até amanhã.
Que bom poder encontrar você mais uma vez. Estamos aqui nessa semana de oração especial, juntos rumo ao céu. Bom, quem é que você quer levar para o céu junto com você? Quem é que você faz questão de que não falte na eternidade quando Jesus voltar? Esse é o tema da nossa semana e eu tenho certeza absoluta que você está orando também pelas pessoas que você quer que esteja no céu junto com você. A gente agradece a Deus pelo privilégio da oração. A oração é realmente uma grande bênção de Deus, um privilégio que nós temos, que é o privilégio de podermos falar com Deus, de apresentar para Ele os nossos desejos e também as nossas necessidades. Hoje nós vamos falar sobre alguém que fez uma escolha acertada. E hoje nós vamos orar pelos adolescentes. Você tem filhos adolescentes? Você tem filhos que estão nessa fase da vida? Eu tenho certeza que essa talvez seja a fase mais desafiante dos nossos filhos, não é? E eu estou seguro de que os filhos que não vêm com um manual de instrução, cada um é diferente do outro, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco disso daí, a gente precisa da orientação de Deus. Eu quero convidar você para a gente começar o tema de hoje com uma oração, pedindo a iluminação de Deus, pedindo que Ele se faça presente conosco nesse momento. Feche os seus olhos e vamos pedir a bênção e a presença do Pai Celestial. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por essa semana de oração, pelos temas que estamos tratando aqui e por esse propósito também que é cada dia orar por um grupo especial de pessoas. Hoje nós queremos pedir pelos nossos queridos adolescentes, desafiantes e inteligentes. Eles cada dia nos proporcionam a necessidade de sermos mais dependentes de Ti. Nós queremos pedir a Tua unção para o nosso tema dessa noite, para o nosso tema desse momento. Queremos suplicar que o Senhor se faça presente, nos dando a iluminação necessária para entender os Teus propósitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero convidar você para abrir a Bíblia em Daniel capítulo 1, no verso 8. Eu já tenho a minha Bíblia aqui aberta em Daniel capítulo 1, no verso 8, e eu quero ler para você o que está aqui na palavra de Deus. Daniel capítulo 1, verso 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, quando foi escravo, quando foi cativo para a Babilônia, ele era apenas e tão somente um adolescente. E às vezes a gente fica imaginando que os adolescentes não são capazes de tomar decisões acertadas ou de tomar boas decisões. Mas eu quero aprender com você aqui, e quero aprender mesmo, porque eu também sou pai de adolescentes e eu sei o desafio que é. Quero aprender junto com você como é que nós podemos nos sair bem desse desafio que é levar os adolescentes dessa fase para a fase adulta. A principal preocupação dos pais com os adolescentes é que eles se preparem para a vida material, que estudem, que sejam bons alunos, que tenham bons relacionamentos, sobretudo relacionamentos sadios, saudáveis, mas também nos preocupamos que eles se preparem para a eternidade. Sabe, essa é uma preocupação que muitas vezes, diante das outras que eu mencionei anteriormente, que é a preocupação com a preparação para a vida, para alguns passa despercebido. Mas eu quero convidar você nesse momento para a gente pensar um pouquinho nessa relação que nós temos e nessa obrigação, podemos dizer assim, de preparar os filhos para a eternidade. Muitas vezes a gente imagina que os filhos já deveriam tomar essa ou aquela decisão, mas se esquece que a maior influência deles somos nós mesmos. E nos preocupamos quando eles se afastam dos caminhos de Deus, dos princípios dados por Deus. Sabe, no programa Lugar de Paz, que é o programa que eu apresento na TV Novo Tempo, todos os dias eu recebo inúmeros pedidos de oração de pais e mães desesperados porque os seus filhos estão afastados da igreja. Pior do que isso, muitos desses filhos estão mergulhados nas drogas, no mundo do crime. E esses pais pedem oração e às vezes mencionam: meu filho já foi da igreja, foi batizado na igreja. E o grande desejo desses pais, é que esses filhos sejam resgatados,
que eles voltem para os caminhos do Senhor. Nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o filho para o inimigo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer perder o filho para o mundo, né, como nós costumamos dizer. Eu quero convidar você a pensar um pouco na história de Daniel, desse escravo que foi selecionado para viver aí no palácio em Babilônia. Daniel poderia ter se ambientado ali, ter se acomodado e dizer, bom, já estou no palácio, está tudo bem, agora eu vou ficar tranquilo aqui, bem quietinho, para que as coisas não piorem para mim. A gente já está aqui como escravo, para que as coisas fiquem bem, eu vou ficar aqui bem acomodado. Mas não foi essa a decisão de Daniel. E eu quero compartilhar com você agora algumas lições importantes que fazem toda a diferença, que fizeram a diferença na vida de Daniel e que farão a diferença também na vida dos nossos adolescentes hoje. Há decisões na vida que fazem toda a diferença. Na primeira refeição de Daniel como escravo em Babilônia, ele teve uma atitude extraordinária. Ele decidiu o seguinte, eu não vou comer o que estão colocando para mim sobre a mesa. Eu não vou comer as finas iguarias, né? A Bíblia menciona esses termos, né? Oferecidas aos jovens da corte. Sabe, as atitudes de Daniel determinaram o êxito dele em Babilônia. Ele escolheu ser temperante, essa foi a primeira escolha que ele fez. Ele escolheu não comer aquilo que ele já havia aprendido que não deveria comer. Segunda decisão que ele tomou, e a gente conhece isso com o decorrer da história, não é? Daniel escolheu continuar orando 3 vezes ao dia, e você pode ler isso em Daniel capítulo 6, no verso 10. Sabe, tudo que Daniel havia aprendido em casa, tudo que Daniel havia aprendido com os pais, ele tomou a decisão de continuar colocando em prática na vida dele. Seria tão bom se os nossos adolescentes decidissem todos os dias colocar em prática aquilo que eles já mas muitas vezes eles são seduzidos pelas luzes do mundo, muitas vezes eles são seduzidos até mesmo pelos amigos, pelos colegas, e eles acabam tomando escolhas, fazendo escolhas diferentes. Tem uma outra escolha também que Daniel fez, que foi muito importante. Ele escolheu estar sempre ao lado dos princípios divinos. Você lembra da história da cova dos leões? Por que ele foi parar na cova dos leões? Porque ele se recusou a adorar uma estátua, ele se recusou a adorar outro Deus, ele se recusou a substituir aquele a quem ele havia conhecido como o único Deus verdadeiro. Nem sempre os nossos filhos tomam atitudes como essa, infelizmente. E essa é a grande razão da nossa preocupação como pais. Às vezes vêm os vícios, às vezes vêm os maus hábitos, as más companhias. E às vezes tudo começa com um simples nada a ver. Pai, isso não tem nada a ver. Mãe, isso não tem nada a ver. Mas é uma decisão aparentemente sem consequências, que depois traz justamente terríveis consequências. E óbvio, terríveis consequências para os filhos e traz também muita preocupação para os pais. Talvez eu esteja falando nesse momento para um pai que está dizendo assim, pastor, eu já não sei mais o que fazer com meu filho, eu já não sei mais como fazer, porque são muitas noites de sono esperando o meu filho voltar para casa, esperando que meu filho chegue para saber se está tudo bem com ele. Sabe, queridos, Deus tem acompanhado a sua situação e o seu momento, e Ele sabe o momento certo em que Ele vai trabalhar na vida do seu filho. Bom seria que os nossos filhos fossem como Daniel, porque Daniel resolveu conservar firme os princípios herdados, os princípios que ele recebeu dos pais, mesmo distante dos pais, agora ele resolveu conservá-los todos. Sabe, esses pedidos de oração que eu recebo me cortam o coração. São filhos envolvidos com drogas, com álcool, com prostituição, entre muitas outras coisas. Mas tem uma coisa que eu quero dizer para você também nesse momento, você pai que está me assistindo agora, que está pensando assim, onde foi que eu errei? Muitos pais se culpam pelas escolhas dos filhos, mas nós precisamos nos lembrar que
Lá no Éden, num ambiente de perfeição, Adão e Eva escolheram pecar. Sabe, a história do pecado ela é muito cruel, porque mesmo com a gente fazendo tudo certo, ou da melhor forma possível, ou entregando a melhor das nossas intenções, ainda assim as coisas podem dar errado. Afinal de contas, nós estamos no mundo de pecado. Tem uma realidade que a gente não pode negar. Seria muito bom se a gente pudesse decidir pelos filhos todos os momentos. Seria muito bom se a gente pudesse emprestar a nossa maturidade para eles, mas isso não é possível. Eles precisam tomar as decisões. Eles precisam tomar as escolhas, escolher os caminhos que vão seguir. E como é duro, às vezes, vê-los indo por caminhos de destruição e, às vezes, a gente tentando falar com eles e eles não nos ouvem. Sabe, Deus tem sido misericordioso e Ele tem colocado uma mensagem como essa para nos fazer pensar, sobretudo para nos livrar da culpa, o que vai apenas e tão somente piorar a sua situação. Eu quero voltar a falar um pouquinho sobre Daniel. Essa proposta dele de se manter fiel, de se manter temperante, de se manter equilibrado, de se manter fazendo a vontade de Deus, fez toda a diferença na vida de Daniel. Ele decidiu praticar costumes e princípios que havia aprendido em casa. Sabe, aqui tem uma outra lição que a gente precisa aprender como pais. Os pais de Daniel são desconhecidos para nós, mas eles foram fundamentais para que Daniel conseguisse avançar da maneira como avançou em Babilônia. A Bíblia não fala absolutamente nada dos pais de Daniel, não conta nem o nome deles, não conta absolutamente nada. Sempre destacamos Daniel como um jovem notável, usamos o exemplo dele para não se contaminar com as coisas do mundo. No entanto, tem pessoas fundamentais que fazem toda a diferença. E no caso de Daniel, os pais tiveram importância capital na educação dele. Foram eles, foram os pais, o pai e a mãe que ensinou a comer saudável, a escolher as bebidas a serem tomadas e aquelas que em hipótese nenhuma deveriam ser tomadas. Foram os pais de Daniel que não somente com palavras, mas sobretudo com o exemplo, ensinaram que ele deveria orar 3 vezes por dia ou orar sem cessar. Foram esses pais que ensinaram a Daniel a tomar decisões. Eu fico pensando quantas gerações foram abençoadas pelos princípios de vida implantados na educação de Daniel. Quantas gerações têm sido beneficiadas com essa experiência de Daniel? E como nós podemos aprender a respeito desse personagem bíblico para os nossos dias? Você também pode implantar marcas espirituais na vida do seu filho. No final dessa mensagem, eu vou dizer como você pode marcar essa diferença. Eu vou mencionar para você como é que você pode ajudar o seu filho a tomar boas decisões. Mas antes eu quero dizer algo para você e algo que aprendemos também dessa história de Daniel. Os jovens, os adolescentes, eles apenas refletem os pais. E isso aumenta automaticamente a minha responsabilidade como pai e a sua responsabilidade também. O grande mérito de Daniel foi simplesmente utilizar tudo o que aprendeu em casa, colocando em prática na vida pessoal. Ele certamente abençoou muitas vidas com o estilo de vida dele. E nós também somos abençoados ao ler a história dele na Bíblia. Hoje, muitos filhos são verdadeiros donos do seu tempo, donos dos seus alimentos, donos das suas bebidas, donos das suas atitudes. Têm os seus gostos, porque não receberam a modelagem, os princípios que os pais deveriam ensinar para ele. Sabe, tem uma coisa muito triste que eu quero mencionar para você: a educação e até mesmo a paternidade foi terceirizada para muitos dos nossos filhos. Muitos filhos são enviados à creche nos primeiros meses de vida. Eu sei, para muita gente é necessário, precisa trabalhar.
E nesses lugares, os filhos são alimentados por pessoas sem nenhum temor de Deus, sem nenhum princípio divino. Essa terceirização parece chegar à igreja também. Muitos pais apenas deixam seus filhos na classe da igreja, não compram a lição da escola sabatina, não estudam diariamente com eles, apenas deixam nos aventureiros ou nos desbravadores, mas não acompanham as atividades deles. Sabe, queridos, nós somos chamados a discipular os nossos filhos. Mas esse discipulado tem um preço, porque antes nós precisamos viver esses princípios. Antes nós precisamos colocar em prática na nossa vida para que eles aprendam, então, muito mais do que com as nossas palavras, eles aprendam com o nosso exemplo. Tem um texto do Espírito de Profecia que eu quero compartilhar com você, um texto de Ellen White que nos ajuda muito nesse desafio de lidar com os adolescentes. Diz assim: é necessário muito estudo e fervorosa oração por sabedoria celestial para saber como lidar com mentes juvenis, pois muito depende da orientação que os pais conferem à mente e à vontade de seus filhos. Sabe, queridos, nós precisamos dessa sabedoria, porque os filhos não têm manual de instrução, eles são diferentes uns dos outros. No entanto, tem algo que a gente não pode esquecer, que é a minha proposta para você aqui. Nós queremos que os nossos filhos estejam conosco na eternidade. Nós queremos que os nossos filhos estejam no céu, desfrutando conosco as benesses que Deus tem para cada um de nós. Sabe, não queremos que os nossos filhos fiquem para trás. E eu quero convidar você a orar e a orar pelos seus filhos, a colocá-los nas mãos de Deus todos os dias, e que Deus nos use na missão de formar herdeiros, não apenas para essa terra, não apenas bons profissionais, não apenas bons cidadãos, mas sobretudo que eles estejam preparados para a herança celestial, para viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Meu desejo é que o seu filho seja como Daniel, que saiba tomar decisões, que sempre tome decisões ao lado de Cristo, que sempre tome decisões ao lado dos princípios aprendidos e que sejam prósperos também, como foi Daniel. Eu quero convidar você a orar não apenas agora comigo, eu quero convidar você também a orar na sua casa, em vários momentos do dia. Escreva o nome do seu filho, quem sabe num caderno de oração. Escreva o nome do seu filho em várias partes da casa e sempre interceda a Deus por ele. Diga para Deus: Deus, eu não sei criar o meu filho, eu não sei conduzir o meu filho. Reconheça a sua fraqueza, reconheça a sua debilidade, reconheça que você não tem a formação, quem sabe, suficiente para isso, mas reconheça que em Deus você pode ter sabedoria para conduzi-lo pelos melhores caminhos. Reconheça que em Deus você pode ajudá-lo a ser não apenas um bom cidadão, não apenas um bom profissional, mas sobretudo alguém que dê excelente testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo por onde quer que ele passe. Eu não sei como é que tem sido a sua luta, como é que tem sido a sua experiência como pai de adolescente, mas eu quero convidar todos os adolescentes agora para que se aproximem da nossa tela, para que a gente possa então abençoar, orar por você, para que a gente possa pedir a sabedoria de Daniel para a sua vida, para que a gente possa pedir a iniciativa de Daniel para a sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo. Nosso Pai Celestial, queremos apresentar a Ti nesse momento os nossos queridos adolescentes. Queremos pedir que o Senhor dê a eles a força, o poder, a sabedoria de Daniel. Que eles continuem crescendo, se desenvolvendo e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Ao mesmo tempo que oramos pelos nossos queridos adolescentes, oramos por nós, pais também, porque queremos dar a eles a melhor experiência, queremos dar a eles o melhor aprendizado e queremos pedir que o Senhor nos instrua dia a dia para que sejamos os melhores professores. Nós também nos colocamos em Tuas mãos, oramos agradecidos, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar a mensagem de hoje. Amanhã a gente tem a continuação da nossa semana Juntos Rumo ao Céu. Eu espero você.